Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Precisamos estar ligados em todo momento, que Deus fala em todo momento. O dever de perseverar sempre. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova cada dia, cada manhã. A gente não temer as notícias ruins. Aleluia! Não podemos temer as notícias ruins, meus irmãos. Precisamos ficar firmes no Senhor em todo momento, perseverando, orando. Precisamos orar em todo tempo, vigiar em todo tempo. Precisamos estar vigiando em todo tempo. Agora, o que é vigiar, pastor? O que é orar? Eu digo que, além da oração, meus irmãos, a nossa posição em Deus, ela é muito importante. A nossa posição em Deus. Porque se nós não estivermos revestidos de Deus, o que é o revestimento de Deus? Nós temos que ter uma sinceridade dentro do nosso coração, uma lealdade para com Deus. Ser leal para com Deus é andar na sua vontade, não se desviar dos seus caminhos, aleluia, se portar realmente como um filho de Deus. Nós podemos muitas vezes falar que aquela pessoa é leal, como o Senhor diz, o meu servo é justo, amém? Então, isso não é só para com Deus, mas é para com o nosso próximo, é para com as almas. Muitas vezes a palavra do Senhor diz para nós nos apartarmos de toda iniquidade. E nós temos que viver apartados, separados, meus irmãos, de toda contaminação que pode contaminar o nosso ser, que são as más conversações. Não podemos entrar no caminho dos maus, andar pelo caminho dos maus. O Salmo 1 é muito direcionado quando ele nos diz para nós não ficarmos se detendo em todo o caminho, se deter no caminho do pecador. Nós precisamos ter discernimento. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você quer ser um bem-aventurado? Meu irmão, não podemos ir atrás do conselho dos ímpios. O ímpio, meu irmão, ele não fala as coisas de Deus. Ele tem o seu próprio conceito, a sua própria ideologia, a sua cultura. A cultura dos ímpios, meus irmãos, o ensinamento dos homens, elas não se baseiam nas coisas de Deus. E nós precisamos realmente também não se deter no caminho dos pecadores. A palavra do Senhor diz: não se detenha, não se deixa de se deter no caminho dos homens que andam sem Deus, ou que andam, até professam o nome do Senhor, mas estão em pecado. O Senhor diz para a gente não se deter no caminho dos pecadores, meus irmãos. Eu digo que às vezes você tem alguém que faz o mal e às vezes está padecendo de uma situação até de morte. Nós vamos estender a mão, sim, para, se necessário, acudir. É obrigação nossa, é amor, é misericórdia. A própria palavra diz: se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Meus irmãos, isso não nos tira a obrigação de estar socorrendo as vidas, amém? O que Deus está dizendo: não tenha comunhão com essas pessoas, não se detenha nos seus caminhos para escutar os seus conselhos, para escutar as suas más conversações. Nós precisamos estar vivendo totalmente separados, meus irmãos. E principalmente aqueles que professam o nome do Senhor, aqueles que professam o nome de Deus e ainda continuam no pecado da prostituição, ainda continuam nos velhos costumes, na bebedice, na glutonaria. Meus irmãos, a palavra, como Paulo diz, com esse nem andais e nem comais. Mas, pastor, é muito radical. Não, meus irmãos. A mesma mensagem do evangelho que eu escutei, e todos escutam a mesma mensagem, mas a nossa mensagem, ela foi acrescentada com temor e fé. E todos deveriam estar recebendo
a mensagem com temor e fé dentro dos seus corações. Mas muitos sabem o que têm feito, meus irmãos. Eles ouvem o evangelho, mas eles não dão crédito. Eles continuam vivendo a sua velha natureza. O evangelho nos é notificado, meus irmãos, para nós vivemos em arrependimento, nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Nós temos que mudar de direção. Arrependimento é mudança de direção. Precisa mudar de direção. O apóstolo Paulo, ele diz que aquele que roubava, não rouba mais, mas antes trabalha e ajuda aqueles que necessitam. Olha isso, meus irmãos. Quer dizer, nós temos que converter a maldade que nós fazíamos em bênção. Em bênção. Nós precisamos mudar, meus irmãos. Um dos piores coisas que tem na boca do homem hoje, meus irmãos, como Jesus diz, o que mata o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Meu irmão, a maledicência, o fuxico, a intriga, o mal sai pela boca do homem, meu irmão. Sai, incendeia uma nação, incendeia as melhores amizades, incendeia no meio da igreja. Meus irmãos, nós temos que apagar o fogo da língua. A língua precisa se converter. O primeiro que precisa se converter dentro de nós é o coração e a língua. Converter. E quando a Bíblia diz convertei-vos de todo o vosso coração, precisamos estar convertidos de coração, meus irmãos. Não adianta, agora eu virei evangélico. Estou indo para a igreja. Estou indo para a igreja agora. Olha, sou evangélico, mas a velha natureza, o velho homem continua dentro ainda, não mudou. É tremendo que tem gente chegando no evangelho agora, já tem ido algum tempo para a igreja e a sua vida ainda não foi transformada. Mas Deus está falando com você hoje, meu irmão. E é homem, hein? Deus está falando com você hoje. É tempo de mudar, é tempo de renunciar à sua velha natureza, esse jeito irado de você viver, meus irmãos. É necessário tomar a mansidão de Jesus dentro de nós. Precisamos tomar a mansidão de Jesus dentro de nós. E nós precisamos aprender em todo momento, Nós vamos falar um pouco aqui de altar. Vamos falar um pouco de altar. Na verdade, o Senhor, Ele faz de nós um templo. E nós passamos a ser o altar do Senhor. Cada um de nós é um templo de Deus, porque o Espírito Santo, Ele habita dentro de cada um de nós. E nós precisamos estar com uma vida santificada. Como que eu santifico a minha vida? Eu santifico a minha vida dentro do meu interior. Tudo que há em mim, bendiga o Senhor. Como que eu vou bendizer o Senhor? Que todos os meus pensamentos bendigam o Senhor. Que a minha meditação seja agradável a Deus. Meus irmãos, eu preciso ter coisas boas dentro de mim. Porque a palavra diz que o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, do seu coração. Meus irmãos, quando você pega uma pessoa cheia da presença de Deus, do Espírito Santo, você não tira do seu coração palavras malvadas, você não tira a ira dentro do seu coração. Pelo contrário, você vai conversar com pessoas, vai sair da boca delas palavras de motivação, palavras para dar força para aqueles que estão sem ânimo, e vai falar para aqueles que estão irados, deixar ira, deixar revolta e se voltar a Deus. Não adianta se revoltar. Não adianta se revoltar com o mundo, não adianta se revoltar com as circunstâncias que está. Meus irmãos, não adianta, entendeu? Não adianta. Nós precisamos restaurar o altar. Lá no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 18, nós vemos, havia ali o reinado de Acabe sobre a nação de Israel. E nós vemos que Acabe era um rei no qual deveria levar o povo a buscar a Deus, a buscar a presença de Deus. Era um homem que tinha o dever de levantar ali sacerdotes e homens de Deus para ensinar o povo no caminho que deveria andar, porque Israel era o povo escolhido de Deus. Israel foi ali levantado para andar nos mandamentos de Deus, mas nós vemos o que aconteceu. Nós vemos que Acabe acaba
casando com uma mulher estrangeira, com Jezabel, no qual esta mulher adorava a outros deuses, aos Baals. E nós vemos, meus irmãos, que Acabe se deixou levar, ele se deixou levar pelo caminho dos pecadores, ele se deixou levar pelos caminhos dos ímpios, meus irmãos. E este homem, no qual foi levantado para levar o povo a servir o único e verdadeiro Deus, acabou sendo usado para fazer oposição a Deus e fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor. E nós vemos que Elias, um homem de Deus, um homem exatamente que enfrentava Acabe, enfrentava a todos aqueles que se opunham a servir a Deus, até quando Elias orou e o céu se fechou por 3 anos e meio. Nós vemos que o céu se fechou e não havia chuva sobre a terra. Aleluia. E ainda ele disse: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Olha que nós estamos vendo aqui que Elias, um homem que ele realmente repreendeu ao povo. Se Deus é o Senhor, seguiu. E se Baal realmente é o verdadeiro, seguiu. Porém nada o povo lhe respondeu. Esse que é o problema. O ponto de interrogação no coração dos homens. Aqueles homens estavam entre 2 pensamentos. Ou seguir o Deus verdadeiro, ou seguir o Deus de Acabe, ou seguir ao diabo. Esse que é a grande dúvida hoje, que também está em muitos corações. Muitos não conseguem se converter a Deus exatamente de todo o seu coração, como aquele povo não estava convertido a Deus ainda de todo o seu coração. Meus irmãos, eles não sabiam para que lado ir e nem que Deus deveria servir. Um povo que deveria servir ao Senhor por temor, por olhar os mandamentos, os feitos, os milagres de Deus. Aquele povo tinha se esquecido exatamente de todas essas coisas, estavam se deixando levar pelo conselho daqueles homens ímpios que faziam ele servir a Baal. Eu digo, Deus está chamando muitas pessoas. Eis que o Senhor está à porta batendo, aleluia, para que muitos abram o seu coração, aceitem exatamente o Senhor Jesus como Ele é, aleluia, porque não adianta aceitar Jesus do jeito que você quer. Você tem que aceitar Jesus do jeito que Jesus te quer, não do jeito que você quer. Eu aceitei Jesus, mas continuo andando do mesmo jeito. Eu aceitei Jesus, mas ainda o palavrão está na minha boca, a ira está na minha boca, o escárnio está na minha boca, ainda o engano está na minha boca, a mentira ainda está na minha boca, no meu coração. Eu não mudo. Eu tenho Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Lá em Romanos 8 diz, só que ele não lê o resto. Nenhuma condenação. Pega o versículo isolado. Nenhuma condenação. Eu estou em Jesus, estou na graça. Na graça eu posso pecar, na graça eu posso fazer qualquer coisa. É isso, meus irmãos? Uma palavra distorcida para te dar o quê? Sustentabilidade no pecado? Meus irmãos, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Toda alma em minha alma que pecar, essa morrerá, diz o Senhor. Meus irmãos, a graça é este favor imerecido que nós recebemos do Senhor. Aí ela está aliada a uma circunstância, meus irmãos. Pela fé, nós somos salvos através da graça. A fé, meus irmãos, no quê? A fé no quê? Jesus, ele deixou os seus mandamentos ali, nós precisamos acreditar nos seus mandamentos. A fé é acreditar nos seus mandamentos. Amém? A fé é acreditar naquele o qual o Pai nos enviou. Jesus diz, as palavras que eu vos falo são vida. As palavras que eu vos falo não são minhas, mas é do Pai que me enviou. As palavras que Jesus nos ensina é para que a gente se arrependa dos nossos pecados e nos convertermos para sermos uma nova pessoa.
Sem o novo nascimento, ninguém pode entrar no reino de Deus. Jesus é muito claro: quem não nascer de novo, quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água representa a palavra, a água representa o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade de Deus, meus irmãos. Sem conhecer a verdade de Deus, nós não podemos ser salvo. Olha o que aconteceu, meus irmãos. Israel foi se desviando até que o rei, exatamente, que deveria ensinar, um reinado que deveria ensinar o povo a andar no caminho de Deus, se desvia e começa a ser corrompido exatamente pelas nações, corrompido por todas as nações que estavam ao seu derredor. E ali Acabe casa com uma mulher maligna que era Jezabel, e ela domina todo o reinado de Israel. Meus irmãos, é isso que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo com a igreja hoje? Ela está corrompida pelo mundo. O mundo corrompeu a igreja. Não a igreja do Senhor, mas aqueles que são chamados. Quando nós falamos corrompeu a igreja, não tem como corromper a igreja, meus irmãos. Ninguém corrompe aquilo que é de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas o que acontece? Satanás vai corromper o coração daqueles que são chamados para serem salvos. Esse Satanás vai corromper. Por isso que nós precisamos ficar firmes. Quer dizer, as más conversações, os costumes mundanos nos roubam da presença de Deus. E é isso, meus irmãos. Aí nós vamos ver o desafio que Elias faz. Ele faz um desafio para mostrar que Deus é o Senhor. E nós vemos que a palavra do Senhor nos leva ali, Elias, a desafiar os profetas de Baal. Nós vemos que Elias, ele realmente quer mostrar a todos que Deus é o Senhor, como está lá em 1 Reis 18. E Elias se apresentou a Acabe, porque Acabe dizia que Elias era o perturbador de Israel. Mas quem é perturbador era Acabe. E nós vemos que Acabe desafia aqueles profetas de Baal. E Elias marcou um desafio com os seguidores de Baal para saber quem era Deus. Pois se vocês vão ler em 1 Reis, que vocês vão entender melhor. Amém? Quem não tem discernimento. E nós vemos que aqueles homens fizeram um altar no Monte Carmelo e prepararam ali 2 cordeiros. E nós vemos que os seguidores de Baal escolheram o primeiro cordeiro e começaram a clamar, mas Baal não respondeu. A palavra de Deus diz que aqueles homens ficaram por muitas horas ali invocando o seu Deus, invocando a Baal, e Baal não apareceu, meu irmão. Baal não apareceu e acabaram até destruindo o altar que eles tinham feito para Baal. Meus irmãos, nós precisamos ter discernimento de todas as coisas. Nós vemos que um povo que deveria adorar o Senhor estava dando lugar exatamente e até fazendo um altar para servir a Baal. E eu digo, quantas vezes nós estamos correndo atrás do nada, meu irmão? Correndo atrás do vazio. O que é correr atrás do vazio, meu irmão? Eu digo que tem muita gente deixando de buscar Deus verdadeiramente, colocando a sua vida para buscar Deus, estão correndo atrás das vaidades do mundo. Os vazios do mundo, meu irmão. Tem pessoas que deixaram de colocar sua confiança em Deus, de buscar Deus, de fazer Deus como Senhor e Senhor da sua vida e andar na presença de Deus, e colocaram exatamente as suas forças naquilo que é vazio, que é vaidade, colocar as suas forças na empresa, no seu negócio, colocar a sua força em tudo, meus irmãos. Mas parece que a seca vem sobre a terra, meus irmãos. E aí? Aí você vai invocar o teu Deus, o Deus do teu negócio, para que realmente ele possa ressurgir e te abençoar? Nós vemos ali que aquele povo estava em dúvida entre servir a Deus ou servir os Baals. Eu digo, quantas pessoas, meus irmãos, foram chamados para estar na presença de Deus, andar na presença de Deus. É o tempo de arrependimento, é o tempo de se firmar na presença de Deus, mas deixou Deus e foi cuidar dos seus negócios, cuidar da sua vida e deixou Deus de lado, deixou o seu altar derrubado, meus irmãos, o altar da vida espiritual derrubado. Mas o Senhor, como Elias fez. Sabe o que Elias fez, meus irmãos? Quando
Ali, aqueles homens que estavam invocando, os profetas de Baal estavam invocando, e realmente não houve manifestação nenhuma, porque não era Deus. Eles realmente abandonaram aquele altar derrubado. Eu digo, quantas pessoas, meus irmãos, que correram atrás do nada, estão com seus altares, sua vida derrubada, sua vida espiritual derrubada. Mas sabe o que Elias faz, meus irmãos? Elias não vai oferecer nenhum sacrifício ao Senhor com o altar derrubado. Nós vemos que Elias, exatamente, ele toma 12 pedras e edifica o altar ao Senhor. Aleluia. Elias realmente, primeiro, ele edifica o altar ao Senhor. Nós podemos estar com a nossa vida toda quebrada, meus irmãos, financeiramente. Muitos podem estar numa situação de calamidade, mas é tempo, meu irmão, de restaurar o altar na presença de Deus. É necessário entrar na presença de Deus, falar: Senhor, eu pequei. Senhor, eu não andei na tua presença, eu andei de qualquer jeito. O meu coração estava nas coisas do mundo. Senhor, eu estava na prostituição, me deixei levar pelo meu coração. Mas, Senhor, eu estou arrependido, eu quero voltar, Senhor, à tua presença, eu quero edificar minha vida na tua presença. Elias, naquele momento, edificou o altar ao Senhor, meus irmãos. E para provar o sobrenatural de Deus, nós vemos que ele manda derrubar água, meus irmãos, para que ficasse tudo molhado, para que ficar mais difícil pegar fogo, não é, meu irmão? Agora imagine uma terra que está com seca de 3 anos e meio, meus irmãos. Eles arrumaram água. No meio de uma seca, eles arrumaram água para derramar naquele altar do Senhor, meu irmão. Aleluia, no meio de uma seca, mas ali tinha água. A água representa exatamente a presença do Espírito Santo, manancial de águas vivas, porque estava Elias ali, glória a Deus. Elias, ele orou ao Senhor, meus irmãos, e caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra. Amém? E o povo glorificou e reconheceu o poder do Senhor. E só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, meus irmãos. Sabe o que está acontecendo? O povo chamado para servir o Senhor está correndo atrás daquilo que é vazio. Vento, vazio. Sabe por quê? Encher o coração dos homens, meus irmãos, de buscar a sua firmeza. E eu sempre digo, o homem é um ser vaidoso, cheio de vaidade. Quando Deus criou o homem, meus irmãos, ele criou o homem sem a necessidade de buscar alguma coisa fora de Deus. O homem não tinha nem vestimenta. O homem não precisava nem se preocupar em que eu vou colocar hoje. Será que essa roupa hoje está boa? Será que essa roupa combina com aquilo? Será que aquilo vai ficar bom com aquilo? Nós vemos que o homem, ele tinha o seu cardápio no jardim, ele comia o que ele queria. Amém? O homem não tinha os sentimentos exatamente da cobiça dentro dele. Ele não tinha o sentimento da cobiça, meu irmão. E a cobiça que está dentro do meu coração, eu digo meu coração, do seu coração, de todos os corações, meus irmãos. Se esses desejos eles não forem exatamente controlados, se esses desejos que estão dentro da nossa vida, meu irmão, dessa cobiça, nós vamos correr atrás de um vazio do mundo. A palavra vaidade, ela quer dizer vazio. Vazio, você sabe o que é uma coisa vazia? Vazio, não tem valor, você corre para o nada. Se nós pegarmos Salomão dizendo, tudo é vaidade, tudo é vazio. Mas eu estou correndo, estou construindo, eu estou produzindo, tudo é vaidade, meu irmão. O próprio Senhor Jesus disse para a gente não ajuntar tesouros na terra, aonde o ladrão rouba, as traças corroem e ferrujam, meus irmãos. Mas antes buscai os tesouros do céu. Nós precisamos estar buscando as coisas de Deus em primeiro lugar, meus irmãos. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Precisamos entender que o Senhor Jesus está nos chamando. Ele está nos chamando. Aleluia. Glória a Deus. Lá no Salmo 24, o Senhor é tremendo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo
e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai a porta, vossas cabeças, levantai vós a entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aleluia. Tremendo essa mensagem. Na verdade, o povo de Israel, quando liam os salmos, eles liam os salmos em louvor, em canção. Eles tinham os salmos como canção de louvor nos seus lábios. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor e quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A pureza, meus irmãos, está dentro de nós. Nós nascemos dentro de um sistema, meus irmãos, de uma ideologia, por causa do pecado, de todos os sentimentos que estão dentro de nós, totalmente corrompidos. E nós precisamos, meus irmãos, ser transformados para que tenhamos as mãos limpas e os corações puros. Amém? Para não entregarmos mais a nossa vida às vaidades, meus irmãos. Para não correr atrás daquilo que é vazio, que não leva a nada. Meus irmãos, imagina você está carregando sobre este mundo fardos e fardos e fardos e não vai adiantar nada o seu sacrifício sobre este mundo, meu irmão, porque vai ficar tudo aí. É melhor tomar o fardo de Jesus, porque Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que é leve e suave. Jesus está te chamando, troca o fardo do mundo, meus irmãos. Troca essa carga, sabe onde está a carga? Na verdade, está dentro do homem. É o sentimento do homem que faz ele exatamente cobiçar. Está dentro do homem. O pecado está dentro do homem. O pecado, a cobiça gera o pecado. Cobiçais. No livro de Tiago diz que a cobiça, ela leva o homem ao pecado. A cobiça, meu irmão. Porque as guerras, porque os homens se matam, porque os homens traem, porque o homem engana, tudo pela cobiça. Nós precisamos nos neutralizar de toda cobiça, meu irmão. Todo desejo impulsivo, ele precisa ser tirado dos nós, porque eu quero, nós não. Aleluia. Vamos esperar todas as coisas no Senhor. Vamos esperar todas as coisas no Senhor, meus irmãos. Tudo nós temos que esperar no Senhor. Aleluia. Agir por fé, crer, meus irmãos. Orar no Senhor, esperar a direção de Deus. Aleluia. Esperar a direção de Deus para que a gente realmente possa andar na sua vontade. Eis que o Senhor está à porta e está batendo, como diz o livro de Apocalipse 3. O Senhor no livro de Apocalipse 3 diz que Ele está à porta do coração. Amém? Eis que estou à porta e bato. E nós precisamos buscar no Senhor, amém, esse entendimento. Como Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Precisamos estar ligados com Deus. Esta noite ainda, na madrugada, num sonho, o Senhor dizia para mim: prega, aleluia, firma as minhas palavras sobre um povo no qual tempos difíceis vão vir mais, aleluia. Mas o Senhor diz, aleluia, que vai passar com aqueles realmente que o buscam. O Senhor vai estar com aqueles realmente que têm o coração limpo e as mãos puras, aqueles que buscam exatamente o Deus de Israel. Nós precisamos, meus irmãos, entender que nós estamos no meio de batalhas. Nós precisamos estar vigiando, meus irmãos, entender exatamente os tempos.
os tempos. Nós estamos nesta geração, meu irmão. Esqueça que você tem que viver o seu tempo. Não fique se preocupando com o tempo lá na frente, mas viva o teu tempo. Eu vejo as pessoas muito preocupadas com tudo, preocupadas, mas elas não ajustam a sua vida. Elas ficam impactadas. Olha, quando será que Jesus vai voltar? Quando Jesus vai voltar? Eu digo, meu irmão, Jesus vai voltar. E eu digo, a sua vida está preparada para a volta de Jesus? Não adianta eu só me preocupar e não me preparar. É isso. Se preparar, nós precisamos estar preparados. E eu estou falando, nós precisamos pegar todos os acontecimentos e alinhar a nossa vida. Precisamos exatamente pegar o nosso altar que está derrubado, o nosso altar está derrubado, edificar os nossos altares, parar de correr atrás da vaidade, do vazio do mundo. O vazio do mundo, meu irmão. O que o diabo tem mais usado é o vazio do mundo. O que é vazio? Meu irmão, essa carga no qual os meios de comunicação têm colocado, tem roubado o homem totalmente da presença de Deus. Meu irmão, desliga do mundo, meu irmão. Ouve o conselho de Deus, se desliga do mundo, se desliga, porque você vai só ouvir a aflição do mundo, você vai só ouvir a aflição do mundo, meu irmão. Nós precisamos exatamente tirar os nossos olhos do mundo, precisamos tirar os nossos olhos das concupiscências do mundo, da vaidade. Meu irmão, você liga os meios de comunicação, ela só derrama sangue, ela só derrama notícia, ela só derrama fofoca, ela só derrama intriga, meus irmãos. Você não tem que estar ligado. A palavra de Deus diz, fique ligado nos meios de comunicação dia e noite. Não, a palavra de Deus diz, para que o servo de Deus medite na palavra de Deus dia e noite, para que vá bem em todos os seus caminhos, meus irmãos. Olha, um monte de crente fingido, meu irmão, que ouve uma mensagem, mas não sai o dia inteiro dos meios de comunicação. Meus irmãos, fecha, meus irmãos. Deus, Ele nos quer na sua palavra, mas o diabo veio. Dá para eles todo o sistema do mundo, dá para ele todo o meio de comunicação, dá para eles o WhatsApp, dá para eles os Facebook, dá para eles todas as coisas, prende eles exatamente, intriga eles, deixa eles comovidos, roubam o tempo deles exatamente. É isso que o diabo está fazendo. Nunca vi a humanidade viver tão artificialmente como nesses tempos, meus irmãos. E as pessoas se destroem. As pessoas se destroem, meus irmãos, com todo fuxico, maledicência, e Deus nos quer separado de todo o conselho do ímpio. Nós não podemos se deter no caminho dos pecadores, não, meus irmãos. Nós somos um povo separado, um povo para dar ouvido. Não vamos dar ouvido àquilo que Baal tem levantado, meus irmãos. O mundo jaz do maligno. Meus irmãos, quem dirige toda essa situação são as ações do diabo, meus irmãos. Nós temos que andar com Deus, separado, um povo separado. Um povo separado vê milagre, um povo separado, ele consegue ouvir a voz de Deus. Um povo separado ouve a voz de Deus. Um povo separado exatamente tem revelação de Deus, porque Deus revela aos seus escolhidos, meus irmãos. Um povo separado, meus irmãos, quando ora, Deus o acode em todo momento. Deus está com aqueles realmente que têm um coração puro, meu irmão, aleluia. É tremendo você ouvir o Senhor falar com você, é tremendo Deus lhe dar conselho, é tremendo Deus te dar direção, é tremendo quando Deus ele te avisa de alguma coisa, meus irmãos, porque nós precisamos estar com Deus, aleluia, em todo momento, cheio do Espírito Santo. Nós não podemos mais andar atrás de coisas vazias, meus irmãos, aquilo que não é Deus, meus irmãos. Por isso que Elias falou, para nós realmente escolhermos quem nós devemos escolher. Ou se é Deus, andamos com Ele, ou se andamos do mundo. Não tem meio termo, meu irmão. Ou nós somos de Deus ou nós somos do mundo. E nós vamos ficando por aqui nesta hora. Vamos orar pela sua vida, para que o poder, para que a graça do Senhor esteja nos seus corações neste dia. Amém, aleluia. Precisamos estar firme, não afrouxe, meus irmãos, os caminhos do Senhor. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, meus irmãos. O problema da contaminação do mundo dentro daqueles que são chamados para herdar a salvação, meus irmãos.
O mundo corrompeu o coração deles e eles querem se justificar. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu digo não tem nada a ver, só que você não ouve o Deus falar com você. Você não ouve, você não tem os frutos do Espírito Santo, você não tem os dons dos frutos do Espírito Santo, porque você quer forçar do jeito errado que você anda, que isso não tem nada a ver. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu tô na graça, só que você anda numa natureza tão humana, sem a unção do Espírito Santo, porque aqueles que têm o Espírito Santo, meu irmão, os sinais seguem, os sinais seguem aqueles que têm a unção do Espírito Santo, porque quando ele ora, o poder de Deus desce, a unção desce, quebra o jugo. Meus irmãos, os enfermos são curados, as almas são libertas, meus irmãos, as hostes espirituais do mal são derrubadas, a unção quebra todo jugo, e Deus está te chamando, meus irmãos, saia desta velha natureza, saia exatamente desse teu conceito que não é de Deus. É tempo de mudar a sua vida, é tempo de você buscar unção, buscar os dons do Espírito com zelo, unção, meus irmãos, aleluia. Os dons começam, meus irmãos, da obediência do Evangelho, meus irmãos, os dons começam quando você já não contende mais. Eu não acho que é desse jeito, eu não acho que é aquilo. Ele não acha. Meus irmãos, quem conhece a palavra de Deus, meus irmãos, quem vive a palavra de Deus não contende. Mas aqueles, meus irmãos, que não conhecem nada, eu não sei, eu acho que não é bem assim. Lógico, você não acha porque você não tem conhecimento. Deus está falando com pessoas para sair de cima do muro e tomar uma posição com Deus. É tempo de tomar uma posição com Deus, meu irmão. Aleluia. Não é você que tem que achar, é as escrituras que você realmente tem que colocar no seu coração e ter discernimento. É nas escrituras que está a resposta, não é no seu. A palavra de Deus diz: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Quantas vezes nós achávamos coisas lá atrás, mas quando nós vamos conhecer a verdade, ela nos liberta dos nossos erros, e aí a gente olha e fala: como eu era ignorante, não sabia nada. É porque nós não conhecemos. O Senhor diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós precisamos, meus irmãos, conhecer a Deus. Primeiro é conhecer as escrituras de Deus para poder conhecer a Deus. Todo mundo tem um conceito de Deus. Eu acho que Deus não vai fazer isso, eu acho que Deus não vai fazer aquilo. É o conceito do mundo. Não é que eu acho que Deus vai fazer o que Deus não vai fazer. Acho que Deus não vai destruir toda a humanidade. Acho que Deus não vai mandar todo mundo para o inferno. Deus é tão bom. Esses são os conceitos. Agora nós precisamos ir nas escrituras para ver o que as escrituras dizem. Nós precisamos acreditar nas escrituras sagradas e andar por elas. Santo Pai, querido Deus, te louvamos, ó Deus, em nome do teu santo Filho Jesus, para que resplandeça, meu Deus, esse conhecimento sobre cada um de nós neste dia. Que o Senhor lhe possa libertar, meu Pai, e tirar, Senhor, desses corações, Pai amado, toda esta dúvida, abrir os seus olhos, os seus entendimentos, para que eles possam, Pai amado, Senhor, entender o caminho da salvação, que tudo isso que o inimigo tem colocado, que neste momento seja derrubado agora, Pai, toda esta entrave, que todo conselho maligno, meu Deus, seja destruído pelo teu poder agora. Senhor, tu és o Deus que restaura, que traz, Pai amado, essas almas, essas vidas que estavam agora, meu Deus, com seus altares destruídos, que estão com as suas vidas destruídas. Senhor, que há uma seca sobre essas vidas, uma seca, Pai amado, um vazio, Pai amado, com as incertezas, Pai, vidas que estão totalmente perturbadas, mas tu és o Deus, Pai amado, o qual enviou Elias, Pai amado, para restaurar o altar, Pai, e para orar e para que o céu se abrisse. Senhor, nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha restaurar essas almas, que o Senhor possa fazer chover, Senhor, chover, meu Deus, o teu conhecimento, Senhor, este derramamento do teu Espírito, Senhor, para que enche essas vidas, Pai, para que elas se transbordem, Senhor, de todo o teu conhecimento, sejam cheios do teu Espírito,
Espírito do teu poder, Pai amado, para restaurar os seus caminhos, Senhor, e para que verdadeiramente te sirvam com o coração puro e com as mãos limpas. O povo, Pai amado, que foi chamado, Senhor, Alabassúria, para abrir as portas do seu coração, para que o Rei da Glória possa entrar. Senhor, para que o Senhor possa, meu Deus, estar ceando com cada um, meu Deus, para que eles já não, Pai amado, ouçam só de dizer de um Deus, mas, Senhor, para que eles tenham comunhão e convivam contigo em todo momento, Senhor, porque eles são templos do Espírito Santo e os altares estavam derrubados, mas que eu creio que a partir de hoje, meu Deus, desta unção, tu és o Deus que dá força, Pai amado, ao cansado, tu és o Deus que dá força ao desiludido, meu Pai, que dá entendimento que é o tempo, Pai amado, que mesmo cansados, sem força, Pai amado, eles começam, Pai, a se voltar a Ti, meu Deus, e se humilhar e falar: Senhor, sem Senhor não posso fazer nada, me ajude, me tire, Senhor, de toda esta opressão. Senhor, liberta aqueles que estão todos encarcerados, Senhor, dai força àqueles, Pai amado, que estão enfermos neste momento, move um milagre na vida desses irmãos, Senhor, Tu és o Deus que estabelece a Tua glória e o Teu poder, meu Pai. Senhor, nos ensina a andar neste caminho de justiça, Pai amado, nos liberta das coisas vãs e vazias, Pai, que nos rodeiam, que nos assediam em todo momento, mas firma os nossos pés na rocha para estarmos buscando a Tua presença. Abençoa, Pai, abençoa este povo, abençoa as crianças, abençoa os anciões, Pai amado, abençoa, Senhor, a todo ouvinte, dai força, Pai amado, aqueles que estão acamados, Pai amado, que o Senhor possa visitar neste momento, aqueles que estão enfermos, Pai, em nome de Jesus, levantar eles, Pai amado, no qual o Senhor, Pai amado, tem este plano de salvação, e libertar eles em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos buscar o verdadeiro evangelho, meus irmãos. O verdadeiro evangelho não tem fantasia, não tem coisa vã, não tem vaidade, mas tem o poder e a glória de Deus, amém? Deixa aí o seu nome com a gente, vai lá no mural, dá um glória a Deus. Quero ver se tem gente ouvindo, porque gente te ouvindo tem muita gente ouvindo, só que são poucos que vão lá e dão glória a Deus, amém? Glória a Deus, estamos ligados aí. Deus, Ele fala em todo momento. A palavra do Senhor, ela se renova, a palavra do Senhor é viva, amém? Deus fala em todo momento. Você às vezes está precisando de uma palavra do Senhor, Deus, Ele usa e manifesta de todas as maneiras. Creia somente, fica na paz, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.